Como você pôde trazer o cheiro dela para o quarto onde o nosso filho vai nascer? A pergunta de Camila não foi um grito, mas um sussurro cortante que silenciou o bip rítmico do monitor cardíaco no quarto do hospital. Ela segurava o celular de Paulo com as mãos trêmulas, as unhas cravadas na capa de couro, enquanto uma contração lancinante subia por seu ventre, fundindo a dor física ao horror da descoberta. Na tela, a mensagem de Denise era uma sentença de morte para a ilusão. Queria estar aí com você, mas sei que hoje o dia é dela. Me liga quando a criança nascer, meu amor. O mundo de Camila, meticulosamente construído sobre 10 anos de promessas e planos para aquele bebê, desmoronou entre as paredes brancas e assépticas da ala de obstetrícia. Paulo permaneceu estático junto à janela, a silhueta emoldurada pelo pôr do sol que ele não ousava encarar, enquanto o suor frio escorria por sua nuca. Ele tentou gaguejar uma desculpa, mas o silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som ofegante de Camila, que tentava respirar em meio a um tsunami de náusea e desespero. O contraste era insuportável. A celebração da vida que batia à porta e o cadáver de um casamento que apodrecia ali mesmo, diante de seus olhos embaçados pelo choque. A traição de Denise, aquela que ela chamava de irmã, não era apenas um adultério. Era um sequestro da sua dignidade no momento de maior vulnerabilidade. Camila sentiu o líquido amniótico escorrer, misturando-se à sensação de que sua própria alma estava se esvaindo pelo chão frio do hospital, enquanto Paulo, o homem que deveria ser seu porto seguro, não passava de um estranho carregando o perfume de outra mulher em sua pele covarde. A dor do parto é descrita como uma força da natureza, algo que rasga o corpo para dar passagem à vida, mas para Camila, aquela agonia era quase um alívio diante do incêndio que consumia seus pensamentos. Cada espasmo de seu útero parecia tentar expulsar não apenas o filho, mas também a memória de cada beijo que Paulo lhe dera nos últimos meses, agora ressignificados como mentiras deliberadas. Ela fechava os olhos e via Denise. O sorriso largo de Denise, a maneira como Denise frequentava sua casa, como segurava sua barriga e dizia que mal podia esperar para ser a tia favorita. A ironia era um veneno que circulava em suas veias. Você a amou enquanto eu estava gerando o seu filho, Paulo? Ela questionou entre dentes, o rosto contorcido pela força de uma nova contração. Paulo aproximou-se, estendendo a mão para tocar seu ombro em um gesto automático de conforto, mas Camila recuou como se tivesse sido queimada por ferro em brasa. Não me toque. Nunca mais ouse colocar suas mãos em mim. Ela sibilou, a voz carregada de uma autoridade que nascia das cinzas de seu coração. O quarto de hospital, que deveria ser um santuário de esperança, transformara-se em uma câmara de tortura psicológica. As enfermeiras entravam e saíam verificando a dilatação, alheias ao fato de que o que estava sendo dilatado ali era o abismo entre duas pessoas que horas antes acreditavam ser uma só carne. A luz fluorescente do teto parecia destacar cada poro de Paulo, revelando uma feiura que Camila nunca notara. A fraqueza de um homem que se escondera atrás de uma fachada de marido perfeito enquanto construía um ninho clandestino com a melhor amiga da esposa. Enquanto aguardava o avanço inexorável do trabalho de parto, Camila foi transportada para o Natal passado. Ela se lembrou de como Denise ajudou a decorar o quarto do bebê, escolhendo o tom exato de azul para as cortinas. Naquela época, Camila sentia uma gratidão imensa por ter uma rede de apoio tão sólida. Agora, cada detalhe daquele quarto em casa parecia contaminado, uma cena de crime onde Denise e Paulo certamente trocaram olhares cúmplices por cima de sua cabeça. Há quanto tempo? A pergunta ecoou no silêncio pesado, enquanto Paulo se encolhia no sofá de couro sintético do quarto. Não importa agora, Camila, por favor, foque no bebê. Ele respondeu, a voz embargada por uma covardia que a enojava. O foco no bebê era a única coisa que a mantinha sã, mas ao mesmo tempo era a fonte de uma tristeza insuportável. Como poderia olhar para aquele ser inocente sem ver os traços do homem que a traíra no momento mais sagrado de sua existência? A traição não era apenas um ato sexual, era o roubo sistemático de sua segurança emocional. Camila sentia que cada palavra doce que Paulo lhe sussurrara nos últimos 9 meses era uma adaga que ele agora girava em suas feridas. Ela olhou para as próprias mãos, inchadas pela gestação, e viu a aliança de ouro. Um círculo que deveria representar o infinito, mas que agora parecia um grilhão apertado demais, sufocando a circulação de sua dignidade. A tristeza não vinha em ondas, mas como um oceano profundo e escuro no qual ela estava submergindo sem qualquer desejo de ser resgatada por ele. O momento de ir para a sala de parto chegou com a urgência de um acidente inevitável. Enquanto a maca era empurrada pelos corredores brancos e impessoais, Camila fixava o olhar nas lâmpadas que passavam velozes acima de sua cabeça, criando um efeito estroboscópico de desorientação. Paulo caminhava ao lado, tentando manter a mão sobre a dela.
Um papel que ele desempenhava com uma falsidade que Camila sentia como um insulto físico. Ela via o reflexo de seu próprio desespero nas portas de vidro e nos olhos das outras pessoas que passavam. Você não vai entrar, ela disse com uma firmeza gélida quando pararam diante das portas duplas do centro cirúrgico. O olhar de choque de Paulo foi a primeira pequena vitória que ela saboreou naquela noite. Mas eu sou o pai. Eu preciso estar lá. Ele protestou, a voz falhando. Você deixou de ser o pai no momento em que a Denise se tornou a sua prioridade. Eu vou parir sozinha, porque foi sozinha que você me deixou nesses meses todos. Ela respondeu, as palavras saindo como navalhas. As portas se fecharam, deixando Paulo no corredor iluminado apenas pela luz fria e pelo peso de sua própria traição. Dentro da sala de parto, o ambiente era de uma eficiência técnica que contrastava com o caos emocional de Camila. Médicos e enfermeiros se moviam com precisão robótica, e ela se sentiu uma náufraga sendo operada por máquinas. A solidão que sentia não era a ausência de pessoas, mas a ausência do futuro que ela havia imaginado. A tristeza agora era uma névoa que preenchia seus pulmões, tornando cada respiração um esforço consciente de sobrevivência. O choro do bebê rompeu o silêncio da sala de parto com uma força que quase fez o coração de Camila parar. Era um menino. Ele era pequeno, avermelhado e possuía uma vitalidade que parecia afrontar a morte interna de sua mãe. Quando o colocaram sobre o peito de Camila, ela sentiu o calor daquela pele nova e, pela primeira vez, as lágrimas que vinha segurando desde a descoberta do celular transbordaram em um fluxo incontrolável. Não eram lágrimas de alegria, mas um pranto fúnebre pela vida que acabara de ser destruída antes mesmo do filho abrir os olhos. Oi, meu pequeno. Desculpe pelo mundo onde você chegou. Ela sussurrou, a voz quebrada pela exaustão e pelo luto. O bebê buscou o seu calor, alheio à traição que o cercava, alheio ao fato de que o pai que o esperava do outro lado da porta era o carrasco da paz de sua mãe. Camila olhou para o rosto do filho e viu, com uma dor renovada, a curva exata do nariz de Paulo. Era o lembrete vivo e eterno da união que agora estava em cinzas. A tristeza se transformou em uma camada densa de proteção. Ela sabia que, a partir daquele instante, seu coração seria uma fortaleza onde Paulo e Denise jamais teriam acesso novamente. A traição havia mudado a química de sua alma. Ela já não era a mulher que entrou naquele hospital. Era uma mãe cujo amor pelo filho seria forjado na dureza da decepção mais profunda que um ser humano pode infligir a outro. De volta ao quarto, o silêncio era tão espesso que parecia palpável. O bebê dormia no pequeno berço transparente ao lado da cama, um ponto de luz em um ambiente saturado de escuridão emocional. Paulo estava sentado em um canto, as mãos cobrindo o rosto, um retrato da culpa que não trazia consolo algum. Camila não o olhava. Ela olhava para o teto contando os furos nas placas de gesso, tentando encontrar uma lógica para a crueldade de Denise. Denise, que ouvira suas queixas sobre os enjoos. Denise, que a abraçara quando ela sentiu medo do parto. Denise, que agora era a sombra que maculava cada centímetro daquela sala. Como vocês puderam rir de mim nas minhas costas? Camila perguntou, sua voz soando estranha aos seus próprios ouvidos, como se viesse de muito longe. Paulo levantou a cabeça, os olhos vermelhos. Não foi por mal, Camila. As coisas só aconteceram. A mediocridade da resposta de Paulo foi como um tapa final. As coisas acontecem para acidentes de trânsito ou chuvas inesperadas, não para meses de encontros clandestinos e mentiras tecidas com a precisão de uma aranha. Ela percebeu que Paulo não tinha remorso pelo que fizera, mas apenas pelo fato de ter sido pego. A tristeza de Camila atingiu um novo patamar. A percepção de que ela nunca conhecera verdadeiramente o homem com quem compartilhara a cama e os sonhos. Ele era um estranho que habitava o corpo de seu marido. Uma casca vazia de ética, preenchida apenas por desejos momentâneos, e uma falta absoluta de empatia pelo milagre que ela carregara em seu ventre. A presença de Denise no histórico de chamadas e mensagens do celular de Paulo não era apenas um registro de infidelidade. Era um mapa de uma vida paralela que Camila desconhecia. Ela começou a remontar o quebra-cabeça enquanto a enfermeira verificava seus sinais vitais. Cada reunião de trabalho de Paulo, cada visita à mãe que Denise alegava fazer, eram peças que agora se encaixavam com uma perfeição dolorosa. Ela estava na minha casa, Paulo. Ela sentou no meu sofá e bebeu do meu café enquanto planejava as noites com você, Camila disse, a voz subindo de tom pela primeira vez, ignorando o olhar de pena da enfermeira. A traição é um veneno que não mata instantaneamente, mas corrói as fundações da realidade. Camila sentia que toda a sua história recente era uma obra de ficção mal escrita. O carinho que recebia de Denise, os presentes para o bebê, tudo era uma forma de compensação, ou pior, um prazer perverso na dissimulação.
Ela olhou para o filho, que se mexeu inquieto no berço, e sentiu um medo visceral. O medo de que a maldade e a falsidade daquele casal de traidores pudessem de alguma forma contaminar a pureza daquela criança. O hospital, com seu cheiro de antisséptico e morte disfarçada de limpeza, era o cenário perfeito para o fim de seu casamento. Nada ali era real, exceto a dor que latejava em seu peito, uma dor que nenhuma anestesia poderia tocar ou aliviar. As horas que se seguiram foram um exercício de isolamento deliberado. Camila pediu que Paulo se retirasse, exigindo que ele fosse embora antes que ela perdesse o pouco de autocontrole que lhe restava. Ele saiu, arrastando os pés como um condenado, mas Camila sabia que ele não ia para o vazio. Ele provavelmente iria para os braços de Denise, buscar o conforto que sua própria covardia exigia. Sozinha com o bebê, Camila sentiu o peso esmagador da responsabilidade. Ela era agora uma mãe solo em espírito, mesmo que legalmente ainda estivesse casada. A tristeza era uma companheira pesada, sentada à beira da cama observando-a amamentar. Cada gota de leite que o filho sugava parecia tirar um pouco da força vital de Camila, deixando-a oca, uma casca de mulher protegendo um broto de vida. Nós vamos ficar bem, eu e você, ela sussurrou para o filho, mas a promessa soava falsa em sua própria mente. Como alguém pode ficar bem quando a base de sua existência foi implodida por aqueles em quem mais confiava? A traição de Denise e Paulo era um crime contra a sua sanidade. Ela fechava os olhos e via os dois rindo. Via as mensagens íntimas. Via a traição ocorrendo enquanto ela, pesada e cansada, dormia sonhando com o futuro da família. O futuro agora era um papel em branco, manchado por lágrimas de uma cor amarga que não paravam de cair sobre o cobertor azul do bebê. No segundo dia, quando a luz da manhã entrava de forma agressiva pelas frestas da persiana, a porta do quarto abriu-se devagar. Camila esperava uma enfermeira, mas quem apareceu foi Denise. Ela entrou com um buquê de flores brancas, lírios, o símbolo da pureza, e um sorriso que vacilou ao encontrar o olhar gélido de Camila. Eu não acredito que você teve a audácia de vir aqui, Camila disse, sua voz saindo tão fria quanto o mármore. Denise parou no meio do quarto, as flores tremendo em suas mãos. Camila, eu só queria ver o bebê. Eu sinto muito por tudo. Denise começou a dizer, a voz carregada de uma falsa humildade que inflamou o sangue de Camila. Você não vai tocar nele. Você não vai chegar perto do meu filho nunca mais, Camila ordenou, tentando se levantar da cama, ignorando a dor dos pontos e a fraqueza do corpo. A presença de Denise era um insulto à vida que acabara de nascer. Como ela ousava oferecer flores para a mulher que ela havia ajudado a destruir. A traição tinha um rosto, e era o rosto de Denise, agora marcado por uma lágrima cínica que escorria por sua bochecha. Saia agora, ou eu chamarei a segurança e farei um escândalo que perseguirá você pelo resto da sua vida medíocre, Camila sentenciou. Denise recuou, deixando as flores no chão, um rastro de brancura murcha sobre o linóleo cinza, e desapareceu pelo corredor, deixando para trás o cheiro de seu perfume barato, o mesmo cheiro que Camila sentira em Paulo na noite anterior. Após a expulsão de Denise, Camila sentiu uma descarga de adrenalina que logo se transformou em um colapso emocional. Ela soluçou até que o peito doesse mais do que a cirurgia, um choro gutural que parecia vir das profundezas da terra. O bebê acordou e começou a chorar também, um dueto de sofrimento que preencheu o quarto pequeno. Naquele momento, Camila percebeu que a traição não era apenas um evento, mas um estado de ser. Ela seria para sempre a mulher que foi traída no dia do parto. Essa marca estaria nela como uma cicatriz invisível, mas permanente. Por que, Paulo? Por que ela? Ela gritou para as paredes vazias como se a resposta pudesse de alguma forma mitigar a humilhação. A tristeza era uma prisão sem grades. Ela olhou para o celular, agora desligado na mesa de cabeceira, e sentiu o impulso de destruí-lo como se pudesse destruir as evidências da traição junto com ele. Mas a verdade estava gravada em sua memória, em cada palavra de amor que Denise lhe enviara enquanto dormia com seu marido. A perversidade da situação era tão vasta que Camila sentia que sua mente estava prestes a quebrar. Ela pegou o bebê no colo e o apertou contra si, buscando na inocência dele a força que não encontrava em seu próprio interior devastado. A alta do hospital foi um processo mecânico e sombrio. Paulo veio buscá-la, mantendo uma distância segura, agindo como um motorista de aplicativo que transporta uma carga frágil e perigosa. O trajeto até em casa foi feito em silêncio absoluto, apenas o som do trânsito e o choro ocasional do bebê preenchendo o vácuo entre os dois. Ao entrar no apartamento, Camila sentiu um calafrio. Cada móvel, cada quadro na parede, cada detalhe da decoração parecia testemunha da infidelidade. Eu quero que você saia hoje mesmo.
ela disse sem olhar para ele, enquanto colocava o bebê no berço que Denise ajudara a escolher. Camila, podemos conversar, podemos fazer terapia. Eu cometi um erro, mas eu te amo, Paulo implorou, a voz patética soando como um eco distante. Você não sabe o que é amor. Amor não constrói uma vida sobre a desgraça da pessoa que você diz cuidar. Pegue suas coisas e vá para a casa da Denise, ou para o inferno, eu não me importo. Mas aqui, você não entra mais, ela declarou, a determinação sobrepondo-se à tristeza. Ela viu Paulo começar a arrumar uma mala, o som do zíper correndo parecendo o fechamento de um caixão. A casa, que deveria ser o lar de uma família feliz, agora era apenas um conjunto de paredes frias, guardando os destroços de um naufrágio emocional provocado por quem deveria ter mantido o barco flutuando. Quando a porta finalmente se fechou atrás de Paulo, o silêncio que restou foi assustador. Camila estava sozinha com um recém-nascido em um apartamento que cheirava a traição e memórias mortas. Ela sentou-se no chão do quarto do bebê, observando o pequeno dormir, e sentiu a imensidão da tarefa que tinha pela frente. A tristeza era agora uma névoa densa que cobria tudo. Como ela contaria para o filho, um dia que o pai o abandonara